Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a presença de Deus, amém? A presença de Deus, o que nós cantamos aqui, que nada é mais importante. Nós não viemos aqui atrás das bênçãos, amém? E isso vai ser muito forte, né? Nessa palavra de hoje fala muito sobre isso. Nós precisamos mais do abençoador do que das suas bênçãos, amém? Aqui, a história aqui que eu vou narrar para vocês está em Êxodo 19. Aqui não é o foco principal, mas para a gente chegar no principal da mensagem, eu gostaria de trazer para você o que antecedeu a isso. Então nós vamos ouvir aqui a história do povo de Israel. A Bíblia fala que em Êxodo 19, no versículo 1, que depois que Deus tirou o povo de Israel do Egito, depois que eles tiveram a experiência de passar pelo Mar Vermelho, amém? Quantos já sabem essa história? Depois que eles tiveram essa experiência de passar no meio do Mar Vermelho a seco, no versículo 3 diz assim: subiu no terceiro mês da saída deles, subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me serei reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém? Então, depois do terceiro mês que o povo de Israel tinha sido tirado do Egito, Deus chamou Moisés e falou: Moisés, você vai falar assim para o povo de Israel, para mais de 3 milhões de pessoas que Moisés tirou lá do Egito: se diligentemente vocês ouvirem a minha voz. O que significa diligentemente? Esforçadamente. Se vocês se esforçarem para ouvir a minha voz e para me obedecer, vocês serão a minha propriedade particular. Vocês serão o meu povo. Amém? Mas existe um se antes. Amém? Se vocês ouvirem, se vocês se esforçarem. Nós sabemos que não é fácil. É fácil nós obedecermos a palavra de Deus? É fácil nós agradarmos a Deus? Não é. Precisa de mim, de você, um esforço. Amém? Nós precisamos nos esforçar para ouvir, nos esforçar para obedecer. Exige de nós um esforço, exige de nós um sacrifício. E essa é a nossa cruz. Amém? Negar nós mesmos, negar a nossa vontade, a nossa natureza, para seguir a Cristo, para fazer a vontade do Senhor. E existe benefícios de ser propriedade peculiar do Senhor, amém, queridos? E Moisés foi lá, chamou o povo, chamou os sacerdotes, levou o recado de Deus, e no versículo 8 diz que todo o povo respondeu em uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, nós faremos. Então o povo, quando ouviu a voz, o povo de coração aberto diz: nós vamos fazer, nós vamos obedecer, nós vamos fazer tudo que o Senhor falar, nós vamos obedecer. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu vou vir até vocês numa nuvem espessa, para que o povo ouça. Deus queria que o povo tivesse essa experiência de ouvir a voz de Deus, assim como essa canção que falou aqui, né? Eu ouço a tua voz e eu reconheço em qualquer lugar. Então Deus queria dar essa experiência para o povo de ouvir, falando eu contigo, e para que eles creiam eternamente. E Moisés tinha anunciado as palavras de Deus ao povo, mas Deus queria que o povo ouvisse. Deus queria que o povo não só ouvisse o que Moisés estava falando, mas que o povo pudesse ter essa experiência. E aí o Senhor falou para Moisés: Moisés, vocês vão se santificar hoje e amanhã,
vocês vão lavar suas vestes, e no terceiro dia, vocês estarão diante do Senhor, e diante dos olhos de todo o povo, sobre o monte Sinai, o Senhor vai aparecer. Mas Moisés, você vai marcar limites, porque o povo vai se achegar ali, diante do monte, eu vou descer no cume do monte, mas existe um limite, o povo não vai poder subir ao monte, amém? O povo não vai poder subir, o povo pode ficar ali ao redor do monte, o povo vai ouvir a minha voz, mas eles não podem subir, somente você, Moisés, vai subir. Porque se esse povo subir, eles não vão resistir, se eles tocarem, eles podem morrer, porque aquele monte, ele recebeu o próprio Deus, amém? Mas Moisés, no símbolo de um sacerdote, hoje como Jesus, ele simbolizava ali para o povo de Israel, Jesus que era o sacerdote que mediava entre Deus e o povo, amém? Moisés, ele podia subir ao monte. E hoje, qual é a diferença que nós temos hoje? Hoje nós não temos mais limites, amém, queridos? Hoje já não existe uma barreira, hoje o nosso sacerdote, o nosso mediador é Jesus. Entre Deus e nós é Jesus. Então não existe limites para nós nos achegarmos até Deus, amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele: não tem limites, nós temos acesso, livre acesso, amém? Amém. E aí no versículo 16, diz assim que no terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e se puseram ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente, amém? Vocês imaginam a experiência que o povo de Israel teve, além de ouvir a voz audível de Deus, além de ouvir o som da voz de Deus, eles tiveram a experiência de ver ali o monte pegando fogo, de sentir todo o monte tremendo, amém, queridos? Que experiência marcante que nós não podemos nem imaginar. Muitas vezes nós buscamos a presença de Deus aqui no louvor, na adoração, e nós nos entregamos de tal forma que muitas vezes nós sentimos algo tão forte dentro de nós, né? Nós sentimos ali o poder, o fluir do Espírito Santo dentro de nós. E o povo de Israel, eles tiveram uma experiência muito forte também, de poder ouvir a voz de Deus e de poder contemplar ali o monte fumegando, o monte tremendo do poder e da presença de Deus, amém? Agora você vai ali no capítulo 32, e isso tudo aconteceu antecedendo ali o momento que Deus entregaria para Moisés os 10 mandamentos, amém? Moisés, ele tinha ali uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, a ponto dele subir ao monte, Deus falar com ele, amém? Ele tinha ali um relacionamento com o Senhor Deus, com Deus Todo-Poderoso, e Deus falava com Moisés face a face. E quando Moisés subiu ao monte para receber a tábua da lei, Moisés, ele demorou um pouco, ele ficou lá um pouco, lá no monte, alguns dias, e o povo começou a achar que Moisés não ia descer mais. O povo chegou para Arão e falou assim: Arão, Moisés está demorando demais, o que aconteceu com Moisés? Cadê o nosso líder? Ele subiu, não desceu mais, cadê ele? E o povo no capítulo 32 diz que chegou para Arão, e já duvidando que Moisés iria descer, pediu para Arão fabricar um Deus para eles.
Nós precisamos de um Deus, Arão. Nós queremos que você construa para nós um Deus, deuses que vão adiante de nós, porque nós não sabemos o que aconteceu e o que vai acontecer com Moisés. E Arão, covardamente falando, ele foi, ouviu a voz do povo e fez ali, pediu que o povo tirasse seus brincos, suas joias, colocou lá no fogo e assim construiu um bezerro de ouro. E o povo começou a adorar e idolatrar aquele bezerro. E aí eu pergunto para você, quantas vezes nós temos idolatrado tantas coisas na nossa vida, que muitas vezes não é um bezerro de ouro, não é uma imagem de escultura, mas quantas vezes nós temos colocado tantas coisas que têm tomado o lugar de Deus em nossas vidas. Quando Deus estava lá falando com Moisés, Deus falou para Moisés: Moisés, desce porque o povo de Israel, o mesmo povo que ouviu a minha voz, o mesmo povo que viu aquele monte fumegar, o mesmo povo que teve essa experiência poderosa, esse povo, Moisés, já está pecando, já mandou construir um Deus para ele. Desce lá, Moisés, desce lá e vai corrigir esse povo. E Moisés desceu. Moisés foi lá, falou com Arão, mandou que tirasse o bezerro de ouro. Resumidamente falando, você pode depois ler com mais calma o capítulo 32. Moisés mandou destruir os idólatras, aqueles que tinham pecado, amém? Porque no Antigo Testamento era olho por olho e dente por dente. Todo aquele que pecasse, o que acontecia? Morria. Todo aquele que pecasse certamente morrerá. E assim aconteceu, e os idólatras, aquele povo que fez, toda aquela muvuca, foi tirado do meio do povo. Mas Deus se entristeceu profundamente com o povo dele. Quantas vezes nós não temos entristecido o Senhor? Com a nossa dura cerviz, com as nossas desobediências, com nossos atos, amém? Com nossos atos rebeldes muitas vezes, quando nós falamos, pensamos e fazemos coisas que desagradam a Ele. Muitas vezes nós não somos diferentes, amém, irmãos, do povo de Israel. Nós experimentamos da graça, nós provamos da graça, e muitas vezes nós voltamos à prática daquilo que desagrada o Senhor. Nós muitas vezes não estamos longe do que o povo de Israel fez. Vocês estão comigo aqui? Amém? E no capítulo 33, o Senhor disse assim para Moisés: Moisés, sobe daqui, tu e o povo que você fez, e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: a tua semente eu darei. Então Deus, ele tinha feito uma promessa para aquele povo, amém? Quando o povo de Israel estava lá no Egito, sofrendo, sendo humilhado por Faraó, trabalhando como escravos, o povo começou a clamar a Deus, amém? Deus ouviu o clamor do povo. Deus foi lá, tirou Moisés de onde Moisés estava, enviou Moisés para ser o líder, para libertar o povo. E Deus fez uma promessa, que Ele iria tirar o povo do Egito e ia levar o povo para uma terra que manasse leite e mel, amém? Então aqui Deus relembra a promessa que Ele fez, e Ele fala: Moisés, sobe e leva o povo com você, porque eu fiz uma promessa, eu disse que daria a tua semente, mas Moisés, eu vou enviar um anjo adiante de ti, e eu vou lançar fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, que eram o povo inimigo. E eu vou dar a vocês uma terra que mana leite e mel. Mas eu não subirei no meio de ti, porquanto este povo é povo obstinado, para que eu não consuma esse povo no meio do caminho. Então Deus falou assim para Moisés: Moisés, você sobe junto com esse povo,
eu vou enviar um anjo junto com vocês, mas eu não vou. Eu não vou, Moisés, porque esse povo é um povo obstinado, é um povo de dura cerviz, e se eu for, eu vou consumir esse povo no meio do caminho. Amém? Deus, ele se entristeceu de tal forma que ele falou: eu não vou. É melhor eu não ir para esse povo chegar lá vivo, na terra que mana leite e mel. Porém, Moisés, quando Moisés disse isso ao povo, o povo se entristeceu. E aqui eu vejo, irmãos, que muitas vezes, quando nós pecamos, nós nos entristecemos como um remorso. Amém? Quem sabe aqui o que é remorso? Você até sente aquele pesar, aquela tristeza, né, de ter feito algo que desagradou a Deus, mas não existe o arrependimento sincero. Amém? O arrependimento verdadeiro, aquele que é acompanhado de uma conversão, de uma mudança de atitude, de uma mudança de rota. Aqui o povo se entristeceu, mas o coração desse povo ainda era um coração duro. Era um povo de coração duro, um povo obstinado. E aqui no versículo 33, no capítulo 33, no versículo 11, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo, depois tornava ao arraial. Então aqui fala que Moisés, ele tinha ali uma experiência com Deus, e ele falava face a face. Mas só para você entender aqui melhor, não é que Moisés via Deus, amém? Ninguém viu a Deus, nunca. Moisés, ele teve até uma experiência depois de ver Deus pelas costas. Aqui quando a palavra diz face a face, é porque ele ouvia a voz de Deus. Ele falava e ele ouvia. Amém? Então esse aqui é o que significa esse face a face. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, Senhor, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: eu conheço-te por teu nome, e também tu achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que essa nação é o teu povo. Aqui quando Moisés fala para Deus: Senhor, o Senhor me disse aqui agora, quando o Senhor falou comigo, que eu tenho achado graça aos teus olhos. O que é achar graça diante dos olhos de Deus? É você alcançar uma dimensão em Deus, aonde você começa a receber todas as bênçãos, amém, do Pai, e mais ainda a bênção da presença dEle. É você chegar numa dimensão de comunhão, amém, de agradar o coração de Deus. Achar graça diante dos olhos de Deus é quando Deus olha para você e se alegra em você, se alegra nas suas atitudes, se alegra no seu comportamento, se alegra quando Ele olha para o teu coração. Amém, queridos? Então Moisés, ele tinha alcançado essa graça diante de Deus, e por ele ter alcançado essa graça, ele tinha ousadia para chegar diante de Deus e falar com Deus, amém? Inclusive para interceder pelo povo, porque Deus estava triste com o povo. Mas olha aqui o que Moisés fala no versículo 11: e lembra, se atenta, Senhor, que essa nação é o teu povo. Moisés, ele teve liberdade ali na comunhão com Deus para falar: Senhor, eu sei que esse povo te entristeceu, mas lembra que o Senhor escolheu esse povo. Lembra, Senhor, que essa nação é tua, que o Senhor disse que essa nação seria propriedade particular do Senhor. Aqui é como um intercessor, é como nós precisamos nos achegar diante de Deus em favor da nossa família, amém? Para interceder pela nossa família, para clamar em Deus salvação para os nossos, para os da nossa casa. E Moisés, ele falou: Pai,
se eu tenho achado graça. Ou seja, o Senhor disse, então se realmente eu tenho agradado o teu coração, Senhor, ouve a minha oração. Me fazes saber, Senhor, o teu caminho. E aí o Senhor respondeu para ele: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Amém? Segundos antes, Deus tinha dito: eu não vou. Depois da intercessão e da oração de Moisés, Deus disse: a minha presença vai com você, e eu vou te dar descanso. Amém? E o que é esse descanso? O que é o contrário de descanso? Trabalho, enfado, cansaço. Amém? E o que o descanso traz? Tranquilidade. Amém? A paz, paz que excede todo entendimento, tranquilidade. Descanso traz você poder confiar e você descansar e você saber que tudo está no controle dele, que ele está ali com você. Amém? Quando Deus ele fala: eu vou te dar descanso, ele está falando: Moisés, a minha presença vai com vocês, e vocês não vão precisar se preocupar com nada. Eu vou trazer paz, eu vou trazer tranquilidade. E Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Quando Moisés ele fala: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero ir para a terra que mana leite e mel, se o Senhor não estiver lá. Eu não quero nenhuma bênção, se o abençoador não estiver presente. Amém? Meus queridos, o céu não é céu, se Deus não estiver lá. O céu, se Deus não estiver lá, é inferno. Nós precisamos, o céu precisa da presença poderosa de Deus para ser céu. Amém? E não adianta, nós não iríamos nos satisfazer com as bênçãos se a presença poderosa do Senhor não estiver presente. Porque eles poderiam até chegar naquela terra, eles poderiam até chegar lá na terra que mana leite e mel, mas eles seriam um povo como qualquer outro. O que faz diferença na tua vida é a presença que você carrega dentro de você. Amém? O que faz a diferença é a presença de Deus que você carrega. Porque hoje nós somos santuários de Deus. Hoje nós podemos carregar essa presença dentro de nós. E isso é o que faz a diferença em nossas vidas. E Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for, nós não vamos sair daqui. Por que, Senhor? Como, pois, se saberá agora que nós temos achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por tu andares conosco, e separados nós seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que você tem dito, porque você achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. O que Moisés entendia aqui, que se Deus não fosse com eles, eles seriam um povo comum, um povo como os amorreus, como os heteus, como os ferezeus, amém? Eles seriam mais um no meio da multidão. E se uma coisa nós não podemos aceitar, é sermos mais um no meio da multidão, amém? Eu sempre orei assim: Senhor, eu não quero ser mais um no meio da multidão, eu não quero ser mais uma no meio da igreja, eu quero que a tua presença esteja em mim, que faça diferença. A palavra diz que haveria diferença entre os que servem e os que não servem. Amém, queridos? Então nós precisamos ansiar por essa diferença, nós precisamos ansiar por carregar a presença, a chama viva de Deus dentro de nós. Nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos separar deste mundo. Nós não podemos aceitar, carregar, dizer que carregamos Deus,
e agradamos ao mundo ao mesmo tempo. Muitas vezes nós fazemos ídolos, sim, ídolos, aqui como o povo de Israel fez. Quando nós deixamos de agradar a Deus, quando nós fazemos coisas para agradar o mundo, para agradar a nossa família, para agradar os nossos amigos, e entristecemos o coração de Deus. A palavra diz que o Senhor, Ele é o nosso refúgio. Em Salmo 46 diz que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. A palavra diz no versículo 4 do Salmo 46, que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Escuta, Deus está no nosso meio. Deus está dentro de nós, amém? Hoje nós não temos mais limites como o povo de Israel. E o que nós temos feito para manter essa chama acesa? O que nós temos feito para fazer a diferença no meio dessa nação? Aplaudindo a Anitta, porque ela está no primeiro lugar do top 10 mundial? Desculpa, a Anitta não me representa. É triste você olhar e crente que se diz crente, está lá colocando no status, no Instagram, e parabenizando a Anitta. Irmãos, se vocês, primeiro que a música, a canção não é nem brasileira, não é nem em português, mas se você for lá, porque eu vi um vídeo onde falava sobre, é sensualização pura, é orgia pura. Como que nós aplaudimos sermos representados por aquele lixo? Você acha que Deus se agrada disso? Nós precisamos ter vergonha e orarmos pela salvação dela, amém? Orarmos sim, porque a palavra diz que Deus não tem prazer na morte do perverso. Antes Deus deseja que ele se arrependa e viva. Mas não nós como povo de Deus, como exemplo que nós somos, porque você é um exemplo na tua casa, você é um exemplo do que você posta na tua rede social. Nós precisamos vigiar, nós precisamos ter cuidado. O Espírito Santo de Deus tem ciúmes, amém? Nós precisamos saber a quem nós pertencemos, e muitas vezes nós perdemos a nossa identidade. Muitas vezes nós perdemos a nossa identidade, o meio muitas vezes que você vive, né? O meio muitas vezes que você está, nós sabemos que nós vivemos, nós trabalhamos, nós estudamos, e nós vivemos sim no meio de um povo, né? Que não, muitas vezes não acredita em Deus, mas nós ali, nós temos que fazer a diferença, irmãos. Nós não podemos ser igual camaleão, mudar de cor de acordo com o ambiente. Você não pode perder a tua identidade de filho tem que ser aonde você estiver, amém? A identidade de santo, de separado, você tem que carregar essa identidade com você. Em Hebreus, já estamos finalizando aqui, em Hebreus 10, vou fazer um paralelo aqui para você entender. Hoje nós estamos pela graça, amém? Amém, irmãos? O povo de Israel, outrora, eles experimentaram sim do poder de Deus, daquela experiência maravilhosa, mas eles tinham um limite para acessar Deus. E aqui em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então aqui o que ele nos exorta? A permanecermos na fé, a nos achegar diante de Deus com ousadia. Lembra como Moisés chegou diante de Deus com ousadia? Porque ele tinha relacionamento, porque ele achava graça diante dos olhos de Deus. Hoje nós temos também que nos achegar a Deus com ousadia, mas porque nós temos o sangue de Jesus, amém? Que nos purifica do nosso pecado quando nós nos arrependemos. A palavra diz que por esse novo e vivo caminho, pelo véu, pela carne, pelo véu que foi rasgado porque havia separação, e Jesus, quando ele mesmo se fez o sacrifício vivo, ele quebrou, ele destruiu esse muro de separação, amém? A única coisa que separa o homem de Deus é o seu próprio pecado. Se há algo que pode te separar de Deus, é o seu pecado. Mas pro teu pecado existe o arrependimento, e para o arrependimento existe o sangue de Jesus, que te purifica de todo pecado, amém? E que te dá acesso a essa presença, aonde você pode chegar com ousadia, com confiança, para achar graça, para achar favor em tempo oportuno, tendo o seu corpo, o seu coração purificado da má consciência. Quando você se chegar diante de Deus, você precisa estar com teu coração limpo. Por isso que pecado tem nome, amém? Pecado tem nome. Quando você chega diante de Deus, você precisa confessar o teu pecado, e você precisa falar: Senhor, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Porque quando você chegar diante de Deus, a tua consciência tem que estar limpa, para que o inimigo não vá lá te acusar, para que o inimigo ali, quando você estiver em oração, ele não venha ali na tua mente e comece a te acusar. Porque quando você se arrepende, não deve aceitar a condenação de Satanás sobre a tua vida, amém, queridos? E o corpo lavado com água limpa, essa água que você está recebendo hoje é a água da palavra, amém? Quantos recebem essa água? Essa água que nos lava, essa água que nos convence, porque para haver o arrependimento, antes você precisa ser convencido, amém? Ninguém se arrepende de algo que ela acha que está certo. Eu posso estar falando aqui, você falando: tem nada não, tem nada a ver o que a irmã está falando, tem nada a ver. Tem nada não, e é isso que o diabo quer que você continue pensando, não tem nada a ver, não tem nada não. Então você só pode se arrepender e receber esse perdão quando de fato você é convencido e você aceita essa correção de Deus, amém? Porque fiel é aquele que prometeu. Nós temos uma promessa. Assim como o povo de Israel, nós temos uma promessa de entrar no descanso de Deus. Quantos querem entrar nesse descanso? Existe uma promessa para mim e para você, amém? De entrar nesse descanso, de poder, aleluia, de poder descansar nesses braços de amor, de poder experimentar essa graça maravilhosa. Jesus, ele não disse que nós não teríamos aflições, mas ele disse que ele venceu e nós venceríamos. Ele disse que a paz dele, que excede todo o entendimento, iria guardar o nosso coração. Mas para isso nós precisamos nos manter firmes. E aqui no versículo 24 diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, e não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia é esse, irmãos? Que dia é esse que está se aproximando? É o dia da volta de Jesus, amém? E o que está acontecendo nesses últimos dias? Muitas pessoas deixando de congregar, muitas pessoas fazendo do YouTube a sua igreja.
E aqui ele nos admoesta: não deixem a congregação, como é o costume de alguns. Existem muitos desigrejados que vai lá: não vou para a igreja hoje não, eu vou escolher aqui o que eu quero ouvir. Vai lá: hoje eu quero ouvir sobre prosperidade, hoje eu quero ouvir sobre bênção, hoje eu quero ouvir sobre a presença. Mas você vai lá e você escolhe. Você não vem congregar e ouvir aquilo que Deus quer falar. Amém, queridos? Então aqui ele nos admoesta para nós não deixarmos. Eu sei que muitas vezes a igreja, ela não é o lugar perfeito, amém? Você vai muitas vezes se entristecer com o irmão que está do teu lado. Muitas vezes você vai ver coisas que vai desagradar você. Muitas vezes você vai falar: nossa, aquele irmão ali nem me cumprimentou, nem me deu a paz do Senhor. Muitas vezes você vai se entristecer, porque aqui não é o melhor lugar do mundo. E graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque a igreja é feita de pessoas, amém? Pessoas têm o quê? Defeitos. Nós não somos perfeitos, amém? Nós somos santos, né? Lutando contra o pecado. Como o pastor sempre fala, nós somos imperfeitos, mas buscando ali a santidade e a perfeição em Deus. E se a igreja fosse um lugar maravilhoso, fosse perfeito, você ia querer ir para o céu? Né? Então ainda bem que a igreja não é o lugar perfeito, mas aqui pessoas imperfeitas, unidas, com um propósito de buscar e agradar o coração de Deus, de ser santificado, de ser limpos pela palavra, amém? E aqui no versículo 26 ele diz: porque se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e de ardor, que há de devorar os adversários. Aqui ele pergunta assim: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Lembra o que eu falei? Que lá no Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Quem pecasse, morria, amém? Os adúlteros eram apedrejados. Então se pegassem uma mulher no adultério, pegava ali 2 testemunhas, vamos lá, e ela vai ser apedrejada, ela vai morrer, porque ela está falando o que não fez, mas existe aqui 2 testemunhas dizendo que viu o que ela fez, e não tinha conversa, amém? Ela era apedrejada e morria. E aí ele está falando aqui: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. De quanto maior castigo é merecedor. Irmãos, nós temos hoje o que o povo de Israel não tinha. Nós temos hoje livre acesso à sala do trono. Nós temos hoje o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas se nós deixarmos tudo isso e voluntariamente nós voltarmos atrás, nós não queremos mais, nós não reconhecermos isso, nós deixarmos a igreja, deixarmos a palavra, é como se nós estivéssemos pisando o sangue do Filho de Deus. É como se nós estivéssemos falando assim para Jesus: tudo que o Senhor fez lá na cruz para mim, ó, dá de ombro. É como se nós estivéssemos pisando o sangue que foi derramado por mim e por você. Amém? E com isso, nós estamos agravando o Espírito da graça. Nós estamos entristecendo o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos nos achegar a Deus com o coração quebrantado. Porque no versículo 16 diz: bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Quem é que vai julgar o seu povo? O Senhor. O Senhor julgará o seu povo.
Naquele grande dia, o Senhor, a palavra diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Amém? O julgamento começa pela casa de Deus. O Senhor julgará o seu povo. Porque quem está lá fora, quem não ouve, quem não obedece, já está condenado. A palavra diz que todos nós pecamos e destituídos nós estamos da glória de Deus. E só existe uma forma de nós recebermos a salvação, é através do sangue de Jesus. Amém? Através de nos achegarmos a Ele. Porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Nós precisamos nessa noite refletir, porque Deus é um Deus de amor. Quem aqui concorda? Ele é um Deus de amor, Ele nos ama. Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Amém? Ele ama aquele que se achega para Ele com o coração quebrantado. Amém? Aliás, não é que Deus ama o pecador. Vou até reformular aqui a minha frase. A misericórdia de Deus está sobre todos. Amém? Mas Deus ama aquele que ama a Ele. Amém? Deus quer que todos se arrependam e se acheguem à salvação. Mas Deus odeia o pecado e quem pratica, quem vive na prática do pecado. Por isso que nós precisamos olhar para dentro de nós e buscarmos o arrependimento sincero. Porque nós temos a presença de Deus. Nós temos hoje acesso à sala do trono. E só há uma coisa que pode nos separar disso: o nosso pecado. Então que nessa noite nós possamos buscar essa presença, que nós possamos buscar esse arrependimento, que nós possamos falar para o Senhor: pequei e eu me arrependo, Senhor. Que nós possamos nos achegar a Ele com um coração quebrantado e contrito, porque a palavra diz que um coração quebrantado e contrito Deus não resistirá. Nós precisamos jogar fora os nossos ídolos. Amém? Fica de pé no teu lugar.